Os audiobooks mudaram a minha percepção sobre a leitura. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, que aqui somos um portal sobre literatura, a gente fala sobre mercado editorial, sobre leitura, e eu também posso te ajudar a publicar o seu livro se você tiver interesse, porque a Literatura BR também é uma editora de autopublicação, para além de possuir também um podcast. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Olha só, eu queria falar com vocês sobre os últimos 30 dias que eu tive lendo livros impressos e ouvindo audiobooks. Falar como foi essa experiência. Mas antes disso, rapidamente, a minha primeira experiência foi mais ou menos há 2 anos, quando eu ouvi o Rainhas da Noite, as travestis que tinham São Paulo a seus pés, do Chico Felitti. Quem me indicou na época foi o Ivandro Menezes, meu parceiro lá no podcast da gente, aqui do Literatura BR. E eu me lembro que eu ouvi, sempre fazendo trabalhos mecânicos em casa, que enfim, não demandavam concentração, então eu conseguia ouvir toda a história. E me dei muito bem com esse livro. E fui comentando com o Ivandro sobre o que eu ia lendo, digamos assim, né, entre aspas, sobre o que eu ia lendo ali, sobre o que eu ia ouvindo. E foi uma experiência muito bacana para esse livro em si. No entanto, foi uma experiência que ficou isolada. Depois disso, eu não me interessei mais em ouvir outros livros. Mas, enquanto editor, eu sou sempre procurado por algumas empresas para que a gente possa vender os direitos, digamos assim, para que o livro seja produzido em audiobook e entrar no catálogo dessas empresas. O ponto negativo é que muitas delas querem exclusividade, que acaba prejudicando aí a divulgação do próprio livro. Mas eu entendo, em parte, essa questão da exclusividade. Mas eu acho que isso no futuro vai ser revisto por eles, até porque quando o livro está sendo ouvido em vários cantos, a gente tem a possibilidade, né, de amplificar, digamos assim, esse título. Mas voltando aqui para a minha experiência, foram 30 dias lendo livros impressos e ouvindo audiobooks. A minha leitura, digamos assim, por prazer, ela dobrou, para além do que eu leio profissionalmente, que é muita coisa, eu leio muitas páginas por dia. Eu li mais ou menos nesse último mês 7 livros, dentre os quais 4 foram impressos e 3 eu ouvi. Dos 3 que eu ouvi, foram 2 livros de ficção, digamos assim. Na verdade, 2 de não ficção e 1 de ficção, porque o da Carolina Maria de Jesus, né, ali um diário, então ele é um não ficção. Apesar que as coisas são moldadas à maneira da vista, né, da pessoa. E eu comecei a ouvir por conta disso. Eu digo, velho, eu tenho que pagar a dívida literária que eu e o Ivandro temos para esse ano, que era, né, o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, e eu resolvi ouvir para ver. Cara, e eu fiquei apaixonado com a voz que fez a narração. Eu não anotei aqui o nome da pessoa, mas vou deixar na descrição. E eu fiquei apaixonado pela narração, assim, muito boa. Eu achei um pouco devagar para mim, então eu botei ali no 1.2, 1.3 e ficou no normal para mim, porque eu falo muito rápido, então minha cabeça é muito agitada. E eu consegui, assim, cara, eu ouvi sempre ou dirigindo ou lavando louça. Foi mais ou menos isso, e mais ou menos em 5 dias eu terminei. Até um prazo grande, assim, fui cortando, e eu consegui me concentrar na voz. A narradora era muito boa, muito, muito, muito boa. Depois disso, eu ouvi um livro da Dublinense, Adaptar-se, também, que foi um livro de ficção, muito bom, que vai ter ali uma relação, né, do irmão da irmã, da família, e de como aquilo vai se desdobrar também no terceiro irmão ali da família, e como, enfim, a tragédia acontece ali nessa história, e me marcou muito, e eu fiquei curioso com essa experiência, porque quando terminou o livro, eu me emocionei, assim, eu tive uma certa catarse, e achava que isso não poderia ser possível a gente ouvindo, né, a narração de um livro, assim, também foi uma narração muito boa. Curiosamente, né, as histórias na antiguidade, elas eram passadas assim, né, de maneira oralizada, então é muito bom a gente ter essa experiência, né. E o último livro que eu li, que eu ouvi, na verdade, deixa eu até pescar aqui, agora eu não estou me lembrando. Ah, tá aqui, foi o The Big Tech, do Evgeny Morozov, que é publicado lá pela Ubu, aquela coleção Exit, se eu não me engano, e que vai falar ali das grandes corporações, enfim, da Amazon, Meta e um monte de coisa, e de como isso tudo contribui para essa tecnologia, as Big Techs, né, contribuem para um dano, né, selvagem aí da nossa sociedade. Então foram três livros que provavelmente eu ia deixar para depois, porque eu achava que eu não conseguia me conectar com audiobooks também, por mais que eu tivesse tido uma experiência ok com o livro do Chico Felitti, boa na verdade, sempre que esse assunto aparecia em rodas de conversa, eu disse, eu acho que eu não consigo me concentrar muito bem, apesar de ter ouvido um livro e tal. E curiosamente, enquanto eu estava fazendo essa experiência, eu compartilhei, né,
lá no Instagram e o pessoal comentava, eu não consigo me concentrar, Natan, eu já tentei, não sei o quê. E eu fiquei um pouco absurdado como isso mudou um pouco, porque a gente vive num tempo tão corrido que eu acho que a minha experiência de conseguir me concentrar na voz de alguém, para mim foi quase um mantra, de esquecer um pouco o que me rodeava, né? Que acontece a mesma coisa quando a gente está lendo um livro impresso. Né? Os outros livros que eu vi, que eu estava lendo, eles foram em paralelo esses livros. Eu acho que teve um livro de poesia e 2 de ficção e um outro de não ficção que era sobre TDAH, por questões da vida também. Aí é um tema que está sempre muito posto em questão. E eu digo a vocês que vale a pena fazer o teste. Algumas dessas plataformas elas dão 30 dias para você testar, ver se casa com você, com a experiência. Agora, definitivamente, eu acho que é impossível você ouvir fazendo alguma outra coisa que demande, né, você utilizar o pensamento. Eu acho que você ouvir realmente no carro, ou então você fazendo alguma coisa mecânica como lavar louça, varrer o chão, enfim, fazer uma caminhada, né? Eu escutei uma parte do Carolina Maria de Jesus enquanto eu fazia musculação e do adaptar-se eu tentei. Eu me lembro que era um sábado ou um domingo, eu me deitei na cama e fiquei mais ou menos uns 40 minutos tentando prestar atenção. Para mim foi mais difícil ficar parado ouvindo. Eu me movimentando e escutando, para mim foi mais fácil. Mas eu acho que é um mercado ainda totalmente inexplorado, porque ele vem crescendo assim com o mercado dos e-books, mas é um crescimento que para o segmento é muito bom, mas que no todo ainda é muito pequeno, se a gente for fazer a análise dos dados. Eu não me lembro agora de cabeça, então eu prefiro não falar, mas a gente tem esses dados aí. A própria Nielsen já fez esse levantamento. E é curioso, eu acho que vale muito a pena você fazer esse teste. E algumas dessas plataformas agora elas estão também tentando cortar os preços, né, da mensalidade, que é como se fosse um streaming, né, um streaming dos audiobooks, para você ter essa experiência e você continuar fazer acontecendo. Assim. Foram só esses 30 dias, não sei se vou continuar ouvindo, mas por questões também de catálogo, mas assim, por exemplo, aqui na plataforma que eu estava ouvindo, eu até comecei a ouvir o História da Consciência da Literatura Brasileira, do Bose, para relembrar algumas coisas também. Mas eu estou vendo aqui que eu salvei mais ou menos uns 20 títulos dessa plataforma para eu poder, enfim, ouvir. Teve um quarto livro que eu fui tentar ouvir, e aí a gente entra na questão talvez da narração, que foi de uma nordestina. E eu não gostei. Dava para ver, eu não me lembro agora se eu fui atrás de pesquisar a pessoa que estava narrando, mas dava para ver que era uma pessoa de fora do Nordeste tentando ler o livro com a voz do nordestino. Não sei por quê, porque os outros livros não tinham isso. E aí eu disse, não, deve ser coisa da minha cabeça, vou fazer de conta que não, vai ver realmente aqui os personagens são nordestinos, e eu ainda não sei, ainda não chegou nessa parte, vou deixar para lá. E aí eu fui atrás de outro livro de autoria nordestina, e também o segundo livro de autoria nordestina, quando eu comecei a ouvir, aí veio com aquela mesma, era outra pessoa, com aquele mesmo tom de tentando aí imitar a nossa maneira de falar, né? A nossa maneira de falar nordestina. E dava pra ver que não era um nordestino ou uma nordestina. E aí me incomodou, e aí eu disse assim, ainda bem que eu fiz isso já no final ali da última semana, porque não ia dar certo, não ia dar pé. E eu acho que fica aqui a dica aqui, para você que é nordestino ou nordestina, se você vender seus livros, sua editora vendeu os seus livros para fazer audiobook, presta para você dar uma olhada, bote lá no contrato para você fazer a aprovação, porque assim, não dá para emular uma voz de uma pessoa que é do Sudeste, emular uma voz de quem é do Nordeste. Não dá. E também verifique se é necessário. Eu acho totalmente desnecessário, né? Lembrei agora, eu estava esquecendo de um livro, do primeiro livro que eu ouvi antes desses 3, foi o da Maria Salomão Carrara. Cara, assim, fenomenal, a própria autora narrou. E eu amei demais a narração e também a história do livro. Agora eu me lembrei, foram 4 audiobooks que eu ouvi e 4 livros impressos. Daí dobrei a meta de leitura, né? Digamos assim, não tenho meta nenhuma por mês, mas foi o que aconteceu e eu dobrei a minha leitura aí durante 30 dias. Então, é isso, eu queria contar essa experiência e que no final das contas foi muito positivo para mim. Vou ver se continuo tentando ouvir. Eu acho que para mim funcionaria muito com os livros de não ficção. Apesar de ter ouvido 2 de ficção, eu acho que os de não ficção para mim seria o ponto alto, assim, porque tem muita coisa de não ficção que eu vou deixando para depois e eu já percebi que eu consigo me concentrar bem. Então é isso, me fala o que vocês acham de audiobook, se vocês já tiveram essa experiência e como foi para vocês.
Se vocês indicam, né, alguma plataforma aí que vocês já assinaram várias plataformas, e se alguma delas você achou melhor por questão do catálogo, de narração, enfim. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e de compartilhar aí com o pessoal pra gente ter mais inscritos aqui no canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.